Olá pessoal, hoje a nossa aula vai tratar sobre laços de repetição. Hoje nós vamos aprender comandos que vão permitir que a gente pegue um mesmo trecho de código e execute ele diversas vezes e não somente uma vez. Quem vem acompanhando o curso desde o início tem percebido que os nossos programas sempre têm uma única execução, né? A gente executa os programas, terminou, ele acaba. Mas como é que a gente poderia fazer, por exemplo, que o nosso programa, ao terminar a sua execução, por exemplo, voltasse ao início e continuasse executando, né? Ou pelo menos perguntasse para o usuário se ele deseja efetuar novamente o seu procedimento, né? Ou no caso de uma digitação incorreta, ele pudesse voltar e digitar novamente um valor correto, né? Isso a gente só consegue fazer se a gente pegar esse nosso trecho e escrever para o nosso programa que ele precisa repetir aquilo ali quantas vezes for necessário. E esse tipo de situação a gente vai aprender aqui com os nossos laços de repetição. Então vamos ver como isso funciona, né? Aqui eu tenho o fluxograma de uma repetição de um trecho de código, né? Então imagina esse fluxograma sendo o fluxo principal da minha aplicação, que começa aqui em principal, termina aqui em fim, né? Então nós vamos ter inicialmente um determinado comando sendo executado aqui, não importa qual, mas um comando inicial. Depois nós vamos ter uma repetição de N comandos aqui, e isso vai desencadear em um teste. Tá? Se esse teste for falso, o nosso programa finaliza, ok? Diretamente. Se esse teste for verdadeiro, porém, o que acontece? Ele volta para cá e executa novamente esse trecho e novamente o teste. Se for falso, ele sai. Se for novamente um valor verdadeiro, ele vai executar esse trecho novamente e vai continuar nesse loop, nesse laço, eternamente, até que essa condição aqui seja dada como verdadeira. Tá? Este laço que a gente está vendo aqui é um laço com teste no final. Eu garanto pelo menos uma execução e ao final eu posso continuar ou não executando, né? Outra possibilidade é este tipo de laço, onde o teste está no início, né? Então eu tenho ainda um bloco de comandos a ser executado, mas o meu teste acontece antes. Então se o meu teste for falso, ele já sai diretamente e não executa nenhuma vez. Se o meu teste for verdadeiro, ele vai executar uma vez e testar novamente. Se continuar verdadeiro, ele testa novamente. E assim vai até que esse resultado seja dado falso, né? Então esses são os desenhos que a gente tem nos nossos laços, né? Vamos ver como é que isso aqui fica lá na programação, ok? Então primeiro a gente vai ver um laço que a gente costuma chamar em programação de faça enquanto, né? Com teste no final. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte programa. Né? Vamos colocar aqui um console writeLine. E eu vou exibir aqui início. Vou fazer mais 2. Aqui vai ser o fim. E aqui vai ser... Aqui vai o meu programa. Ok? Então imagina que esta linha aqui, ó, é o programa que eu desejo executar. Mas digamos que eu quero, ao final da execução desse programa, perguntar se o usuário quer executar novamente. Tá? Percebam que isso é uma situação de teste no final. Ele vai fazer pelo menos uma vez e ao final eu quero perguntar se ele vai executar novamente. Tá? Quando eu tiver essa situação, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o comando do, que quer dizer faça, ok?
e vou criar um bloco. Neste bloco, eu vou colocar o comando que eu quero que se repita. No caso é este aqui. E, logo após, eu vou colocar a palavra while, que significa enquanto. Tá? Enquanto esta situação aqui for verdadeira, tá? Este comando deve se repetir. Então, a maneira mais simples de fazer isso é forçar aqui um valor true. Se você forçar aqui um valor true, o que vai acontecer? Né? Sempre isso aqui vai ser verdadeiro, então sempre ele vai voltar. Esta situação aqui se chama laço infinito ou loop infinito. Vamos executar aqui para vocês verem o que é um laço infinito. Perceba que o C# até já te avisa, né? Que esse comando aqui nunca vai ser executado, porque ele vai ficar para sempre aqui, né? O próprio Visual Studio Code já consegue te mostrar. Vocês conseguem perceber que o nosso programa está executando aqui? Ele vai executar infinitamente, porque ele vai fazer essa linha e perguntar: true é verdadeiro? Sim, true é verdadeiro. Então ele faz de novo e isso vai ficar para sempre. Tá? Geralmente um laço infinito é algo indesejável. Tá? Então, se isso acontecer num programa seu, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui até o terminal, clicar no terminal e apertar Ctrl C para finalizar o seu programa. Tá? Finalizando o seu programa, você consegue voltar normalmente aqui para o seu editor e consertar o problema. O problema é isso aqui, né? Então a gente tem que ter uma condição um pouquinho melhor. Digamos que a condição que a gente queira é o seguinte: o usuário vai digitar, você vai perguntar para o usuário se ele quer continuar ou não. Se ele disser que sim, você continua normalmente. Se ele disser que não, você sai do programa. Tá? Essa pergunta ela tem que ser executada sempre, na verdade, né? Então, a cada execução, né? Então ela está dentro do laço. Eu vou colocar aqui um console. Primeiro um write, né? Avisar o usuário que ele tem que colocar assim: sair sim ou não. E console readline para que ele digite alguma coisa. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável. Essa variável necessariamente deve ser criada fora do laço, ok? E eu vou chamar ela de opção, ok? Essa opção, ela vai receber aqui, ó, a cada vez que isso se repetir, o valor que o usuário digitou. Né? Eu vou aproveitar para converter o que ele digitou já para maiúsculo para não ter problema. E aí, qual é a condição para que ele volte para o início desse bloco e faça tudo de novo? A condição é que a variável opção seja na verdade aqui é o seguinte, tá? Ele vai repetir toda vez que essa variável opção não for S, né? Porque quando for S, eu quero que saia. Então, ele vai voltar para lá quando a variável opção, ó, percebam que é uma negação e um igual, né? Não for igual a S. Ok? Então, enquanto ele não digitar S, ele volta e continua aqui, né? Que S é o valor para sair. Então, ele vai exibir início, vai exibir aqui vai o meu programa, vai exibir sair sim ou não, e vai pedir para o usuário digitar uma tecla.
Terminado isso, ele vai testar. Se essa tecla não for S de sair, ele volta e faz tudo de novo. Quando for S, ele vai sair e vai exibir fim. Vamos ver se isso aqui funciona. Olha lá, o programa está aqui, ó. Apareceu início. Aqui vai o meu programa, sair sim ou não. Eu não vou pressionar S, vou pressionar qualquer coisa. Perceba que ele vai continuar. Ó. Não. Se eu digito S, perceba que eu converti em maiúsculo, né? Então tanto faz um ou outro, dei Enter. Aí sim ele finaliza e executa o comando logo depois aqui de fim. Tá? Então percebam que isso aqui eu não sei quantas vezes ele vai executar. Ele vai executar até que essa condição aqui seja atingida, né? Então, é bem bacana para essas situações que eu não sei quantas vezes meu código tem que ser executado. Okay? Isso aqui é bastante bacana. Tá? Eu vou fazer uma cópia disso aqui para a gente ver como é que fica com o teste no início. Okay? A gente fez o teste no final, né? Usando o comando do while, e agora a gente vai fazer o teste no início. O teste no início ele é inclusive mais utilizado do que o teste no final, tá? Por questões históricas, ok? As pessoas preferem, mas não tem uma ou outra, geralmente você consegue substituí-las, tá? Qual é a diferença do teste no início? O teste no início, o while, ele vai antes do bloco e não existe o do. Então eu já coloco direto. Faça enquanto, isso aqui quer dizer, faça enquanto essa opção aqui se manter diferente, se manter verdadeira. Então faça enquanto a opção não for sim. Porém, né, isso aqui pode acontecer de não ser sim desde o início, tá? Então, por exemplo, digamos que opção esteja valendo outra coisa, tá? Qualquer valor. Ele não vai ser sim, e vai executar, voltou para cá e testa. Você não precisa deste ponto de vírgula também, quando você faz o while. Mas se ela já for sim, ele não vai entrar nem a primeira vez. Tá? O que eu preciso além disso? Tá? Perceba que ele está dando erro aqui na variável opção. Por quê? Porque ele precisa do valor de opção aqui já antes de iniciar o meu laço, antes de eu ler esse valor do usuário, porque ele já precisa testar antes, tá? Então a variável opção ela já tem que ter um valor. Então, geralmente, nessa situação, a gente inicia ele vazio, né? Estando vazio, ele não vai ser igual a S, então ele vai executar a primeira vez. Agora, se você já iniciasse ela valendo S, ia bater aqui, ele ia ser igual a S, já ia sair e não ia fazer nenhuma vez. Okay? Então, é importante que você controle, né, essa variável aqui do seu teste do laço, né, teste de ficar ou não dentro do laço, e preste atenção no valor inicial. Tá? Então, vamos testar aqui, ó, eu desabilitei o de cima, nós estamos somente aqui com o laço no início. Okay? Vocês vão ver que o programa, desta maneira, tem exatamente o mesmo funcionamento. Tá? Eu só inverti, deixei o laço no início, em vez de deixar o laço no final. Tá? Então, se eu digitar qualquer coisa, ele continua, se eu digitar S, ele sai. Okay? Então, essa é uma maneira bem comum de se utilizar os laços de repetição. Okay? Outra aplicação muito comum dos laços de repetição é a criação de contadores. Okay? Então, digamos que eu precise, por alguma razão, fazer um trecho do meu código um número contado de vezes. Eu quero especificar quantas vezes e não esperar que uma determinada condição aconteça. Eu quero
que ele faça 5 vezes, ou 10 vezes, ou 1000 vezes, ou 1 milhão de vezes, mas eu sei a quantidade de vezes que eu quero repetir, ou essa quantidade de vezes é uma quantidade contada, né? Esse seria mais correto de se falar. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma variável que eu vou chamar, eu posso chamar ela de contador, é bem comum chamar ela de contador, você pode chamar de C, ou você pode chamar de I, né? Também é muito comum. Eu vou dizer que o meu contador é 0, ok? Porque eu não fiz ainda nenhuma vez. Depois, eu vou iniciar meu laço. Ok? E vou dizer para fazer até que o meu contador seja menor ou igual que 5. Ok? Então eu quero que ele faça para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 e para 5. Porque eu coloquei também o igual, né? O igual também vale. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa aqui dentro do meu laço, pode ser o que eu precisar, tá? No caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, contador igual, vamos colocar interpolação aqui, e o valor de contador. Então eu quero que ele exiba para mim o valor de contador quantas vezes for necessário aqui até que essa condição se torne verdadeira. E ao final eu vou exibir aqui o seguinte: finalizado após contador atingir, de novo colocar a interpolação aqui, o valor dela. Perceba que a variável contador existe fora, né? Então o valor dela vai continuar executando. Se eu rodar esse programa exatamente do jeito que está aqui, a gente vai entrar num laço infinito, num loop infinito. Vou até fazer para mostrar para vocês, vamos ver se vocês já imaginaram o que está acontecendo. O programa vai ficar exibindo aqui esse contador infinitamente. E percebam ó, que o valor de contador sempre é 0. Por quê? Porque eu inicializei ele valendo 0 e eu não mudo o valor dele em nenhum momento. Cancelar a execução do programa. E o que eu preciso fazer? Dentro do meu laço, em algum momento, eu preciso alterar o valor de contador, porque senão isso aqui nunca vai ser verdade. Okay? Então, o que normalmente a gente faz? A gente faz alguma coisa desse tipo. Contador igual a contador mais 1. E aí eu digo que a cada vez que ele exibir isso aqui, né, ou cada passo do meu laço, ele vai aumentar o contador em 1. Ok? Eu tenho algumas formas de fazer isso que são equivalentes, tá? Então eu posso fazer assim, eu posso fazer isto aqui, ou eu posso fazer isso aqui. As três situações são idênticas. Contador igual a contador mais 1, contador mais igual a 1, que significa exatamente isso aqui, e contador mais, que quer dizer acrescente 1, incremente em 1 o valor de contador. Os três fazem a mesma coisa, tá? A gente só quer um dos três, a gente não quer os três, então eu vou apagar esses dois aqui e deixar só este aqui, que inclusive é o mais comum, né? Okay. Então agora, vocês vão ver que quando a gente executar, a cada passagem, o contador aqui vai ser exibido num número maior do que o anterior. Olha só, e agora o nosso programa inclusive atingiu o final. Ó. Então, ó, o contador era 0, 0 é menor ou igual que 5? Sim, então ele exibe contador igual a 0 e aumenta o contador para 1. Bateu aqui no final da chave, ele volta. 1 é menor ou igual que 5? Sim, então ele entra. Exibe contador igual a 1. Aqui, ó. Aumenta contador para 2 e volta. 2 é menor ou igual que 5?
Sim. Exibe contador igual a 2, aumenta contador para 3 e volta. Quando ele exibir o número 5 aqui, contador vai passar a ser 6 e vai perguntar: 6 é menor ou igual que 5? Não. Então ele vem para depois da chave e finaliza com o contador valendo o valor 6. Okay? Então o programa aqui a gente consegue visualizar exatamente o que a gente escreveu em termos de código aqui. Tá? Uma coisa muito interessante para a gente fazer aqui, para conseguir visualizar isso aqui melhor, é utilizar a depuração, né? Então, quem ainda não assistiu o vídeo de depuração, tem um vídeo no canal explicando exatamente como configurar o VS Code e como executar a depuração, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, mas eu não vou me preocupar em explicar como é que faz, porque quem quiser aprender, olha lá no vídeo, tá? Então, eu vou colocar um breakpoint aqui, porque eu quero que o programa pare nesse ponto, e depois eu vou colocar um breakpoint ao final do laço para a gente entender o que está acontecendo, no início e no final do laço. Depois a gente vê qual dos dois é melhor, tá? Ok? Então eu quero que pare aqui uma vez e depois que ele pare em cada passagem do nosso laço, ok? Então, para executar, né? Agora eu vou executar aqui, eu já fiz toda a configuração e vou rodar. Demora um pouquinho da primeira vez. Ok, então nosso programa está agora neste ponto. Percebam que ele já detectou que a gente tem uma variável chamada contador, que ela começa valendo 0. Okay? Então vamos lá, passo a passo. Agora eu estou no while e ele vai testar essa condição aqui, ó. Todinha aqui, ó. Essa condição eu vou adicionar no meu watch aqui, ó. Eu quero... Opa, adicionei errado. Remover eu vou adicionar na mão aqui, ó. Eu quero saber se contador é menor ou igual que 5. Neste momento é, ó, ok? True. Então a gente sabe que quando ele executar esse comando, a próxima linha que ele tem que fazer é aqui, ó, 42, 43, né? Então vamos ver. Parou no breakpoint que eu pedi, né? Entrou no laço. E aí, olha lá o que aconteceu. Ele vai executar agora essa linha. Eu vou mudar aqui para o terminal para a gente poder ver a nossa saída. Executou, exibiu lá para a gente contador valendo 0. Contador ainda vale 0, porque ainda não executou esse comando. Após a execução desse comando, contador já está valendo 1, ok? Ainda é menor ou igual que 5. E no próximo comando, ele volta lá em cima para o while. Tá? Contador ainda é menor ou igual que 5, então ele vai fazer novamente. Ok? Eu vou tirar esse breakpoint aqui e vou deixar só o do final e vou usar o continue para vocês verem que ele tem que parar em cada breakpoint aqui. Então, ó, executei, ele exibiu 1, contador passou a ser 2, porque ele incrementou, e ainda é menor ou igual que 5. Então ele vai voltar lá em cima, executar de novo e voltar para cá. Olha lá, exibiu 2, contador já vale 3, que ainda é menor ou igual que 5. De novo, exibiu 3, contador virou 4 e ainda é menor ou igual que 5. Exibiu 4, já vale 5 e ainda é menor ou igual que 5. Agora, ele exibiu 5, contador ficou valendo 6 e agora ele já não é menor ou igual que 5. Então agora eu já vou passo a passo para a gente visualizar. Ele foi até o while, vai avaliar essa expressão, a gente já tem ela aqui, né? Ó, contador, eu paro o mouse em cima, está valendo 5, está valendo 6, perdão, 6 não é menor ou igual que 5, a gente já avaliou ele aqui. E o próximo comando que ele vai fazer é sair do laço e executar o primeiro comando depois do laço, exibindo o contador que está valendo 6. Okay? Então agora eu vou continuar o nosso programa até o final. Okay? Maravilha, então
essa é uma maneira da gente fazer o programa executar uma quantidade contada de vezes. Okay? Uma variação disso, né? Então, vou copiar isso aqui para a gente não ter que digitar tudo de novo. Uma variação disso, né, é que a gente pode também contar regressivamente, tá? Não só progressivamente. Então, digamos que o meu contador comece, por exemplo, em 5 e eu quero fazer uma contagem 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Se eu quiser fazer 5, 4, 3, 2, 1, ele vai começar em 5 e eu tenho que parar quando? Quando ele for menor ou igual que 0. Ok? Eu quero que exiba o 0? Não, né? Se eu não quero que exiba o 0, eu tenho que fazer enquanto ele é maior que 0, certo? 5 é maior que 0, ele vai entrar na primeira vez, a hora que ele virar 0, 0 não é maior que 0, ele sai. Ok? Então é isso. Ele vai fazer para 5, para 4, para 3, para 2, para 1. Quando ele for 0, 0 não é mais maior que 0 e ele sai. Vamos ver se funciona. Não vou usar o depurador agora porque demora muito mais, né? Mas vocês podem fazer esse mesmo programa usando a depuração. Ó, teve um erro aqui, ó. Olha o que está acontecendo, gente. A gente queria um contador regressivo, né? E o nosso programa está com um número aumentando. Vocês já conseguem detectar onde está o erro? Aqui, ó. Então, onde a gente usou o mais, a gente pode usar o menos. Ok? Então, as três formas são ok. Contador igual a contador menos 1, ou contador menos igual a 1, ou contador menos menos. Todas elas são válidas, ok? Eu vou usar contador menos menos e vamos ver como ele vai ficar. Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, e quando chegou em 0, ele saiu. Okay? Faça uma depuração disso aqui passo a passo para entender o que está acontecendo. Ok? Próxima aplicação comum de laços, né? Quando você precisar fazer uma acumulação, ou seja, você vai ter um valor que a cada repetição esse valor vai aumentar, 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 aumentar de alguma quantidade que você quiser. Por exemplo, digamos que você queira que o usuário digite 10 números e cada número que ele digitar você vai somando para exibir a soma no final. Ou 10, ou 20, ou 30, ou 100, não importa. Tá? Essa é uma coisa que você pode fazer. Ou, por exemplo, digamos que você queira saber qual é a soma de todos os números entre x e y, sei lá, entre qualquer dois números que você queira. Vamos fazer isso. Vamos fazer exatamente esse exemplo. Então, vou fazer um número inteiro que vai ser o meu contador. Eu vou chamar de i, e i é um número muito comum para isso, porque i é para o termo iteração, né? Quando você faz um laço, cada passagem a gente chama de iteração. Não é interação, ok? Não é isso aqui está errado, é iteração, ok? Iteração é uma repetição, tá? Então a gente costuma usar o termo i quando a gente vai ter uma contagem de iterações, ok? Eu vou criar uma variável int também, que eu vou chamar de soma. A minha soma vai começar em 0, porque eu não somei nada ainda. Tá? E eu vou criar um laço. Eu quero que ele se repita até que o meu i, ou enquanto o meu i não atinja o número 5. Ou atinja, né, o número 5, porque tem o igual. Então o 5 ainda vai entrar, né? Se não tivesse o igual, o 5 não entraria. E o que eu quero fazer aqui no meu laço? A cada passagem, eu quero que soma receba o valor que ela tinha antes,
mais o valor de i. Okay? E eu vá para o próximo passo da minha iteração. Eu aumente o i em 1. Tá? Isso aqui eu posso fazer tanto dessa maneira como assim. Ó. É a mesma coisa, tá? Soma mais igual a i é a mesma coisa que soma igual a soma mais i. As duas são equivalentes, tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o valor anterior de soma, estou somando com i e estou gravando como valor novo de soma. Tá? E aí, a cada passagem, o valor de i é somado nessa variável que começou valendo 0. Okay? E aí, a gente pode vir aqui e falar console writeLine soma igual a essa nossa variável. Ok? Vamos ver se isso aqui funciona? Aqui eu mandei somar 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Ok? A gente sabe que 0 mais 1 é 1, mais 2 é 3, mais 3 é 6, mais 4 é 10, mais 5 é 15. Deu certo, né? Soma igual a 15. Ok? Para ver como funciona essa questão do acumulador aqui, eu vou usar o nosso breakpoint aqui. Para ele aqui e vamos depurar o nosso programa. Eu percebo aqui que nesse momento, tanto i quanto soma valem 0. Ele vai chegar aqui no meu laço. Eu vou apagar esse watch anterior aqui. E eu vou adicionar esse meu watch aqui, i menor ou igual que 5, que é o valor que eu quero acompanhar. Ok? Quero acompanhar também o valor de soma. Eu quero acompanhar o valor de i. Okay? Só para ficar facinho para a gente visualizar aqui. Então, ó, tô aqui, ó, não executei o while ainda. Entrei nele e agora vou executar essa linha, que eu não executei ainda. Ó. Soma está valendo 0. Soma mais i. Não consigo selecionar às vezes aqui. Soma mais i. Eu vou colocar lá no nosso watch. Ainda é 0, porque i é 0, soma é 0, 0 mais 0, 0, ok? Então, o que ele vai fazer? Nesse primeiro passo, soma continua sendo 0. Então, a gente viu que essa primeira passagem não ajudou em nada, né? Talvez a gente pudesse começar aí já em 1, porque somar 0 em 0 não dá nada, ok? Próximo passo, i foi incrementado em 1. 1 ainda é menor ou igual que 5. E agora, ó, i vale 1, soma vale 0, soma mais i vale 1. Então, ele vai pegar este valor aqui e vai gravar em soma. Olha lá, agora soma passou a valer 1. Okay? Se eu parar o mouse aqui, soma está valendo 1. O i vai aumentar e ele vai continuar lá. Então, vou colocar um breakpoint nesse ponto aqui. E vamos lá. Na próxima parada, soma já está valendo 1, com i valendo 2. Soma valendo 3, com i valendo 3. Soma valendo 6, com i valendo 4. Agora a soma já vale 10. O i está valendo 5. Soma está valendo 15 e o i está valendo 6. Com o i valendo 6, vamos passo a passo. Ele vai chegar lá e, como meu teste passou a ser falso, ele vai sair e executar a próxima linha, que é exibir para a gente o resultado da soma. Okay? E aí a gente consegue entender exatamente o que ia acontecer.
Maravilha? Vamos para o próximo. A próxima aplicação que a gente vai utilizar é uma aplicação com laços aninhados, ou seja, quando eu tiver um laço dentro do outro, quando for necessário um laço dentro do outro. Tá? Essas situações são muito comuns em programação, mas às vezes também são bem complicadas da gente enxergar, né, exatamente o que a gente precisa. Então aqui, o que eu quero fazer? Eu quero exibir essa figura aqui. Ó. Então no primeiro passo, né, eu tenho um asterisco, no segundo passo eu tenho 2 asteriscos, no terceiro passo eu tenho 3, no quarto eu tenho 4, no quinto eu tenho 5. Okay? Então eu vou ter 5 linhas, então eu tenho 5 exibições, né? 5 repetições de um comando que exibe asteriscos. Tá? Só que a quantidade de asteriscos que vão ser exibidos a cada repetição também é uma repetição. Que na primeira vez eu vou repetir uma, na segunda vez eu vou repetir 2, na terceira vez eu vou repetir 3, na quarta vez eu vou repetir 4 e na quinta vez eu vou repetir 5. Então aqui pode parecer bobo, mas esse programa tem vários conceitos para a gente entender aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu vou criar uma variável para a gente chamada linha. Ok? E vou iniciar a minha linha em 0. Ok? Então eu estou na linha 0. Depois eu vou criar um laço que vai me permitir, enquanto a linha for menor que 5, menor ou igual que 5, eu quero, por exemplo, exibir um asterisco. Vou colocar um espacinho para ele ficar mais bonitinho. Um asterisco e um espaço. Okay? Isso aqui, vocês já devem ter imaginado, que vai permitir que eu exiba 5 linhas com um asterisco em cada linha. Ok? Entrou no loop infinito, novamente, esquecemos aqui de incrementar a nossa linha, né? Sempre lembrem de fazer o seu incremento para que o seu laço não fique infinito. Ó, no caso aqui foram 6, né? A gente fez uma vez a mais. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui tem que ser somente menor que 5. A gente vai ter 5 repetições de exibir um asterisco. 5 repetições. Beleza? Porém, não é isso que eu quero exibir, né? Na verdade, não é isso que eu quero exibir. O que eu quero exibir? Eu quero exibir várias vezes isso aqui, não uma vez só. Então, na primeira linha eu quero 1, na segunda linha eu quero 2, na terceira linha eu quero 3, na terceira linha eu quero 4 e assim por diante. Tá? Eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou fazer a linha começar em 1 e aqui ser um menor igual, vai ficar mais legível. Tá? Primeira linha até a quinta linha. Vai voltar a funcionar igualzinho, mas vai ficar mais legível. Né? Vamos começar em 1 e vamos fazer até que ela seja, enquanto ela for menor que 5. Né? Só que aqui não está certo, né? Não é isso que eu quero exibir. Porém, eu sei que ele vai ter que repetir asteriscos horizontalmente, porque ele está fazendo as linhas e agora ele vai ter que fazer horizontalmente. Então aqui eu vou criar dentro do laço uma variável chamada coluna e vou iniciar essa coluna em 1. Ok? E agora eu vou fazer uma repetição.
E agora, ó, ele vai fazer essa repetição uma vez para cada linha. E eu tenho que saber quantas vezes ele vai exibir. Aqui, ó, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer um write, eu não vou fazer o write line porque eu não quero que ele quebre de linha. E vou fazer ele exibir asterisco espaço. Tá? E cada vez que ele exibir um asterisco espaço, eu aumento o meu contador de colunas. Perceba aqui ó, que na primeira linha eu tenho uma coluna, na segunda linha eu tenho 2 colunas, na terceira linha eu tenho 3 colunas. Então, a minha condição de saída é até que a coluna seja menor ou igual à quantidade de linhas, ou ao número atual da linha. Né? Aqui, se for linha 1, uma linha. Se for linha 2, 2 linhas. Se for linha 3, 3 linhas. E assim por diante. Tá? Dessa maneira, eu suponho que a gente consegue resolver esse problema. Vamos ver. Olha lá. O que faltou, né? Provavelmente eu devo ter exatamente os 15 asteriscos que eu queria. Mas, cada vez que termina uma linha, né, eu preciso dar um comando aqui para quebrar a linha, né? Ok? Então, cada vez que ele termina de exibir os asteriscos, eu preciso visualizar essa quebra de linha, senão a gente não vai enxergar o nosso programa. WriteLine vazio, ele somente quebra a linha, né? Não exibe nada e quebra a linha para a gente. Olha lá. E aí, o nosso programa passa a funcionar. Por que essa lógica é tão legal e eu não podia simplesmente exibir isso aqui, né? Jogar isso aqui dentro de uma string e exibir? Porque se eu mudar aqui, ó, a quantidade de linhas, por exemplo, para 20 e executar de novo, olha o que vai acontecer. Ele continua funcionando. Ok? Isso é a base de você fazer um programa que possa calcular coisas que você sequer sabia o resultado. Né? O programa vai fazer isso aqui porque você definiu uma lógica para ele fazer. Tá? E isso é muito bacana. Digamos aqui que ao invés de uma pirâmide eu quisesse um quadrado. Eu ia dizer que a cada linha ele tinha que exibir a quantidade de colunas. Por exemplo, vamos colocar 10 linhas, 10 colunas. Essa aqui é a quantidade de colunas, essa aqui é a quantidade de linhas. Se eu colocar elas iguais, né, o que vai acontecer? Eu vou ter um quadrado em vez de ter um triângulo. Okay? Percebam, né? Agora, o número de vezes que ele vai repetir aqui, eu também deixei fixo. Né? Então, é uma maneira completamente bacana da gente conseguir controlar as nossas repetições. E o legal é, eu tinha uma repetição externa e a cada repetição externa, N repetições internas. Okay? Então, isso aqui, façam a depuração disso aqui para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Vocês vão ver como isso aqui é bonito e como tem vários problemas que a gente consegue resolver com isso. Ok? A próxima situação que a gente quer é uma outra aplicação de laços, que é a repetição usando um sinalizador ou um flag. Flag é uma palavra em inglês, geralmente utilizada para bandeira, mas também para sinalizador. Né? Então, digamos que eu tenho o seguinte problema. Eu quero um programa que exiba para mim a soma de números inteiros positivos não nulos. Então, o número tem que ser positivo e não pode ser zero. Né? Tem que ser inteiro, tem que ser positivo e não pode ser zero, até que a sua soma ultrapasse 20. Então, o usuário vai digitar números, digita, e eu vou somando. Quando somar o valor de 20, ele vai parar de digitar. Tá? E se ele digitar uma entrada inválida, né, o programa também vai finalizar. Se ele digitar uma entrada nula, ou seja, se ele digitar 0, o programa também vai finalizar. Se ele digitar um valor negativo, o programa também vai finalizar. É isso que eu quero, ok? Então vamos começar pelo básico, né?
Vamos criar uma variável chamada total. O meu total vai valer 0, né? O total aqui, ó, da soma dos números que eu quero fazer, né? Total é 0. E nessa situação, eu tenho várias situações que podem finalizar o meu laço, né? Então pode finalizar o laço quando a entrada for inválida, quando a entrada for nula, quando a entrada for negativa ou quando passar de 20. Fazer um while aqui, né, uma condição dentro do while onde tudo isso fosse colocado, às vezes não é possível, tá? Ou é muito difícil e muito ilegível. Então o que a gente faz? A gente cria uma variável booleana, dá um nome para ela, eu vou chamar de finalizar e vou dizer que é falso. Ou seja, não é para finalizar ainda, ok? E aí eu vou fazer um laço cuja condição é o valor dessa variável. Então, ó, ele vai fazer enquanto, na verdade, eu vou fazer assim, enquanto não finalizar. Por quê? Eu quero que, enquanto isso aqui for falso, ele se repita. E quando eu quiser finalizar, né? Então, no momento onde realmente eu quiser finalizar, eu faço assim, ó, finalizar igual a true. E aí, na próxima passagem, ele sai do laço. Okay? É essa a situação que eu quero criar. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável chamada valor. Vamos pedir para o usuário digitar valor. E agora, vamos gravar, vamos fazer a leitura do que o usuário digitar e vamos gravar nessa variável valor. A gente pode fazer isso através da estratégia do try parse, né? Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer assim, ó. Criar uma variável booleana e chamar ela de valor válido. E essa variável vai ser booleana, certo? Então o resultado dela vai ser um valor verdadeiro ou falso. Então eu quero que aqui, ó, o valor que vai ser gravado aqui, ou melhor, vou chamar assim de número válido. Okay? Que o valor que for digitado seja tentado converter em número. Se ele for um número, eu quero que essa variável número válido seja verdadeira. Ok? Existe uma função no .NET chamada int32.tryparse. O tryparse, ele vai tentar converter uma entrada de string para o tipo que tiver escrito aqui. Então, no caso, um int. Né? Ele vai tentar converter uma string para int. Qual é a string que eu quero converter? Aquilo que o usuário readline, né? Que o usuário digitar. Então eu vou pegar o que o usuário digitou e vou tentar converter para um inteiro. Só que o que acontece? Ele precisa de mais um parâmetro. Como ele vai tentar, se ele conseguir, o que ele vai fazer? Aí você tem que digitar a palavra out e informar para ele uma variável do mesmo tipo que você colocou aqui, ó. Então, no caso, a gente sabe que a nossa variável é valor. Então, este comando todo aqui, ó, vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o que o usuário digitou, tentar converter para um inteiro. Se ele conseguir, ele vai gravar na variável valor. E valor vai passar a valer o número que foi digitado. E aqui, ó, o resultado dela vai ser um booleano dizendo para a gente se isso teve sucesso ou não. Então, se era um número, número válido vai estar true. Se não era um número, número válido vai estar false. E aí a gente consegue usar o valor dessa variável numa expressão aqui, ó. Se número válido, então eu posso fazer a minha conta. Se não, quer dizer, se ele não for válido, né? Se ele não for válido, o que eu posso fazer? Eu posso
finalizar. Ok? Posso dar uma mensagem para ele também. Número inválido. Ok? E aí ele vai finalizar. Ok? O que eu vou fazer se o meu número for válido? Ok? Se o meu número for válido, eu preciso, então, realizar essa soma, né? Então, eu preciso guardar o valor aqui no total. Então, eu vou dizer que o meu total é igual ao valor que ele tinha antes, mais o valor que foi digitado, que é lá, valor. Tá? Eu vou usar aquela nomenclatura simplificada, mais igual valor. Então, acumule na variável total o valor que foi digitado. Ok? Maravilha. Estamos com o programa parcialmente finalizado. Tá? Parcialmente. Vamos fazer o seguinte. Após a finalização, eu vou mandar ele exibir o valor de total, ok? Só para a gente saber até quanto foi. Vamos executar esse camarada aqui. Ele está pedindo para eu digitar um valor. Já entrou no laço, né? Olha, não, como ele não era verdadeiro aqui, né? Como ele era falso. Ele pediu para a gente digitar um valor. Então, vou digitar 5. Percebam que, como o número é válido, ele soma no total, pula o else, volta aqui para cima. Ainda não finalizou. Então, enquanto eu estiver digitando números aqui, ó, ele vai somando. E a hora que eu digitar um número inválido, né, ó, isso aqui não... Hoje a única situação que muda ao finalizar para true é quando o número não for válido, né? Ó, deu um número inválido e o total deu 992, tá? Que é o primeiro comando depois da finalização do laço. O que eu tenho que fazer agora? Tem duas coisas que faltam, né? Ó, 3, na verdade. Ó. O programa deve ser interrompido em caso de entradas inválidas, isso a gente já faz, nulas e negativas. Então aqui, ó, eu tenho mais situações que podem finalizar o meu programa, né? Ó, entrar aqui, ó. Então, também é inválido, né? Ou se valor for igual a 0, ou também se valor for menor que 0. A gente pode simplificar isso aqui e falar menor ou igual a 0, ok? Então, tanto nulo, que é o 0, quanto menor que 0, ele vai finalizar. Então, vamos ver se isso aqui dá certo. Então, digite um valor. 4 passa, 5 passa, 3 passa, 0 passou. Menos 1 passou. O que aconteceu? Ah, a gente escreveu o nosso teste errado. Aqui, eu estou dizendo quais situações são válidas, né? Então, está errado isso aqui. Estava vendo a inválida. Né? Então, ele é válido se número válido é true e também o nosso valor tem que ser maior que 0, ou seja, nem o menor vale e nem o igual vale, só se ele for maior. Tá vendo? Esse tipo de erro de lógica, gente, você só vai pegar testando, ok? Você não vai pegar ele, o VS Code não vai te informar, nem o compilador, tá? Então vamos lá, digitei 4, beleza, digitei 7, beleza, digitei 3.456, beleza, digitei menos 2, ele sai. Agora eu vou tentar com 0. Digitei 5, beleza, digitei 7, beleza, digitei 0, ele saiu. Maravilha. O que falta agora?
garantir que quando ele atinge 20, ele vai finalizar também. Então, ó, isso vai ter que ser aqui, ó, depois da somar, né? Depois de somar. Então, eu tenho que dizer que a variável finalizar vai virar true se o meu total já deu 20. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o valor da variável finalizar é igual ao teste total maior que 20. Maior ou igual, não. É a soma ultrapasse 20. Então, só quando for maior. Então, percebam, eu tenho um teste aqui, né? O resultado desse teste aqui vai ser verdadeiro ou falso. Se total for maior que 20, o finalizar vai virar true. Senão, ele vai ficar falso. Okay? É uma maneira bem bacana da gente mudar também esse sinalizador, né? Então, percebe que eu tenho aqui duas maneiras de mudar o sinalizador, né? Uma, pelo número ser inválido, que tem várias regrinhas aqui, né? E outra, mesmo o número sendo válido, numa determinada situação específica, eu também tenho que finalizar. Então, vamos ver se isso aqui funciona, né? Agora eu vou digitar só números válidos e em algum determinado momento ele vai ter que parar. Eu vou digitar aqui 2, vou digitar 10, a soma tem que estar em 12, né? Vou digitar mais 10, a soma tem que ir para 22 e ele tem que parar. Okay? Então é isso, a gente consegue montar a lógica que a gente precisar, se ela for mais complexa, usando os flags, né? Os sinalizadores de quando o meu laço deve ou não finalizar. Naquele primeiro nosso exemplo, onde você tinha digite sim ou não para sair, você exatamente estava criando um flag, né? Só que você não estava criando ele boolean, você estava criando ele string e estava testando aqui, mas a ideia é a mesma. Okay? E agora, só falta para a gente aprender os laços contados, né? Então, tem uma determinada situação que a gente precisa exibir, né, ou fazer a nossa repetição, um número contado de vezes. Quando a gente precisar fazer um número contado de vezes, né, numérico, muitas vezes é mais fácil usar essa estrutura que eu vou ensinar agora do que usar a estrutura while, ok? É mais comum, inclusive. Então, a maioria das linguagens de programação tem uma estrutura própria para fazer laços de uma quantidade numérica de vezes, ok? Então, eu tenho uma estrutura chamada for, que ela tem um bloco, e este bloco aqui vai ser repetido, né, de acordo com o que eu escrever aqui dentro desse parênteses. Então, como é que eu escrevo aqui dentro do parênteses? Eu vou escrever três coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu valor inicial. Okay? Eu posso fazer isso já definindo uma variável aqui dentro direto. Isso aqui é um negócio legal que nós não tínhamos no while, né? Então, eu vou dizer que eu vou começar a minha variável em 0. E aí eu tenho um ponto e vírgula. Ó. Primeira parte, ponto e vírgula. Primeira parte é valor inicial, só que eu tenho que dar um nome para essa variável, né? Vou chamar ela de iteração. Então aqui eu passo a ter a primeira parte do meu for, que é a inicialização. Isso aqui vai rodar só uma vez na primeira passagem. A segunda coisa que eu tenho que escrever é o teste, igualzinho o teste do while. Okay? Em que situação ele deve executar. Então, ele vai executar isso enquanto essa situação aqui da segunda parte se mantiver verdadeira. Então, por exemplo, eu quero fazer isso enquanto i for menor que 5. Um exemplo. Isso aqui é igualzinho o teste do while. Okay? E vai ser executado na mesma situação. Cada vez que ele voltar aqui para cima, ele vai fazer esse teste. E a terceira informação que a gente vai colocar é uma informação que vai ser executada no final de cada iteração. Okay? Executou uma vez, faz isso, testa isso, se for verdadeiro, faz de novo. Executou outra vez, faz isso, testa isso e continua. O que a gente coloca aqui no final? Geralmente, o avanço do nosso contador. Okay? E aí o próprio for controla isso para a gente.
esta parte sendo executada na primeira vez, a segunda parte sendo o teste se esse laço deve continuar ou não, e a terceira parte sendo executada ao final de cada iteração, geralmente utilizada para incrementar e me dar o meu próximo passo. Okay? A gente pode fazer aqui uma exibição, não precisamos fazer exemplos muito específicos, porque a gente já testou, na verdade, os incrementos lá, né? Então a gente só precisa ver aqui uma nova maneira de fazer a mesma coisa, que é, inclusive, mais fácil do que com o while quando você se acostuma. Okay? Então vamos ver como é que isso aqui ficou. Ele vai começar em 0 e não vai chegar a 5. Né? Quando ele for a 5, ele já tem que sair. Okay? Então ele vale 0, 1, 2, 3 ou 4. Okay? Outra coisa legal de utilizar o for é que, como essa variável está sendo criada aqui dentro, né, essa variável i, eu posso ter um outro laço e continuar usando i. Okay? Porque se i só existe dentro desse laço, então você não cria confusões de estar mexendo com o valor errado. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, uma outra composição que a gente pode usar aqui, é o decremento, como a gente já tinha feito. Né? Então, por exemplo, eu posso querer isso aqui regressivo, por exemplo, começando em 5 e terminando, por exemplo, fazer enquanto ele for maior que 0, de 5 até 1, né? Por exemplo. E aí, no meu final de cada passo, eu tenho que diminuir e não aumentar. Né? Eu vou comentar isso aqui, apesar de ele não dar erro, só para ficar mais limpo a nossa saída. Agora a gente tem o decremento, no mesmo formato que a gente tinha o incremento. Né? 5, 4, 3, 2, 1, ok, funciona normalmente. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é quando a gente precisar que isso funcione numa faixa de valores diferentes. Tá? Então não tem nenhum problema aqui se eu falar, por exemplo, que ele vai começar em 5.000 e vai terminar em 4.955. Ok? Isso vai funcionar normalmente, é só você controlar aqui qual é a faixa de valores, né, de testes que você quer. Então aqui, ó, é que eu peguei um número muito grande. Vou pegar uma diferença menor aqui, fica mais fácil da gente ver. É muito grande, fica difícil de visualizar. Olha lá. Então ele fez para 5.000 e parou antes, né, porque eu não tenho igual aqui, antes de fazer para 4.995. Então, sim, é possível controlar usando aqui, né, esses dois números, o início e o fim. Outra coisa que é possível de fazer é você controlar também a quantidade de passos que ele vai fazer a cada iteração, né? Então, por exemplo, digamos que eu quero que ele vá de 0 a 100, então aqui tem que ser maior, né? Menor, né? Enquanto ele for menor, eu vou colocar o igual, porque eu quero que ele inclua o 100 também. Só que, se eu fizer de 1 em 1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas digamos que eu quero de 10 em 10. Eu quero 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó, i mais igual a 10. A cada passo ele vai somar 10, em vez de somar 1. Tá? E aí eu consigo controlar da maneira que eu quiser. Vou aumentar aqui porque ele vai ficar maiorzinho. Olha lá, de 10 em 10. Bonitinho como a gente imaginava. Tá? Uma aplicação bacana disso é que, digamos que você precise, por exemplo, todos os números pares de 0 até 10. Você começa num número par e aumenta ele de 2 em 2. Você vai ter todos os números pares. Okay? Isso aí é bem tranquilo de fazer. Ou, por exemplo, todos os múltiplos de 3. Por exemplo, 3, 6, 9, 12. No caso aqui, o 12 já vai estar fora do laço, né? Então ele vai fazer para o 0, que é o primeiro, né?
mais 3, 6 e 9. Talvez o ideal fosse a gente começar com o primeiro múltiplo aqui, né? Que é o próprio 3. Aí, ó, todos os múltiplos de 3 menores ou iguais a 10. No caso, só o 3, o 6 e o 9. Okay? Então é isso, tem muita coisinha que a gente pode fazer com laço. Laço muitas vezes é difícil de dominar, tá? Vocês vão precisar de muito exercício, muito teste para dominar isso aí. A lista de laços ela é bem bacana, tem exercícios bem difíceis. Eu recomendo que vocês os façam todos, ok? Então, muito obrigado pela aula e até o nosso próximo encontro.